Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A Bíblia diz que o profeta desce à casa do olheiro. E quando ele desce à casa do olheiro, o Senhor leva o profeta até a casa do olheiro. E quando ele desce à casa do olheiro, ele vê que o olheiro está trabalhando no vaso. E de repente o vaso se quebra na mão do olheiro. Mas observe que o olheiro, ele continua de olho no vaso. Ele continua trabalhando no vaso. Ele não desiste do vaso. O olheiro é Deus, o vaso somos nós. Então continue mesmo estando quebrado. Se você caiu, se você desanimou, se você está pensando em desistir, lembre-se que mesmo você quebrado, mesmo você tendo caído, tendo pecado, mesmo o vaso tendo se quebrado na mão do olheiro, o olheiro não ficou de olho no outro vaso mais bonito, mais enfeitado. Não, o olheiro falou: eu vou usar este vaso, eu vou usar esse vaso aqui. Ou seja, Deus nunca desistiu, Deus nunca vai desistir de você. Você está entendendo? Deus nunca desistiu, nunca vai desistir. E você observe que o olheiro não ficou reclamando: ah, esse vaso quebrou, esse vaso caiu, esse vaso... Não, o olheiro não fez isso, não fez isso. O olheiro, ele começou ali a obra de novo, de olho no vaso, investindo no vaso. Ou seja, entenda uma coisa e compreenda uma coisa: Deus, ele nunca desistiu de você e nunca vai desistir. Mesmo você estando quebrado, mesmo você tendo quebrado na mão do olheiro, pode ter certeza, o vaso é você e Deus vai usar você. E se você observar em toda a história da Bíblia, os vasos que se quebraram na mão de Deus, Deus não foi atrás de um outro vaso inteiro, atrás de um vaso perfeito para usar outro vaso no lugar daquele vaso que se quebrou na mão de Deus. Não. Deus, ele investiu e investe no vaso quebrado. Ele começou a obra de novo, assim diz o olheiro, Jeremias capítulo 18. Observe que Davi foi um vaso que se quebrou, pecou na mão do Senhor, Mas Deus usou Davi de uma forma extraordinariamente, muito mais com unção, com muito mais amor. Também, se você observar, Moisés, Moisés também poderia ter sido um vaso rejeitado por Deus, porque era um vaso que tinha cometido ali um homicídio, Então, Deus usou Moisés. Então, entenda uma coisa: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Você pode ter certeza, você vai ser muito mais usado por Deus do que antes. A unção, o óleo, o bálsamo de Deus sobre a sua vida será muito maior do que antes. Você que está aí agora dizendo: ah, eu cometi um erro, escorreguei, caí, pequei, fiz isso, aquilo, outro. E você está se sentindo aí um vaso rejeitado, um vaso quebrado, achando que não tem mais conserto, achando que não tem mais jeito, achando que tudo acabou, quando na verdade é mentira de Satanás, tá bom? É mentira de Satanás. Observe que na casa do olheiro, Jeremias é levado à casa do olheiro e ele observa que o vaso se quebrou na mão de Deus, na mão do olheiro, que é Deus, mas aquele vaso não foi rejeitado, não foi jogado de canto, aquele vaso não foi trocado por outro vaso, não. Deus, ele investiu em você e é você que Deus vai usar. Deus não vai usar outro não, viu? É você mesmo, você todo quebrado, é você mesmo. Então entenda isso, mesmo você todo quebrado, é você que Deus investiu, é você que Deus quer. Deus não te troca por ninguém, Deus não te vende. Foi o que aconteceu com aquele vaso. Deus, o olheiro não vendeu aquele vaso, não trocou o vaso, não. Quebrou, ele não reclamou também o olheiro, não. O olheiro, ele continuou a obra naquele vaso, tá bom? Então entenda isso, você vai ser muito mais usado por Deus agora do que antes. Tá bom? Você entende essa palavra? Lembra lá em João capítulo 2, versículo 13? Você lembra dessa passagem? O casamento, a festa ali na Galileia, as bordas do Caná da Galileia. Você lembra dessa passagem? Aonde o vinho velho acaba e vem o segundo vinho. E o sabor do segundo vinho é muito maior do que o
primeiro sabor que existia no primeiro vinho. Você está entendendo? Então, o que está vindo por último é bem melhor do que o primeiro. Se o vaso está quebrado, Deus ele faz tudo novo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fica essa palavra e Deus abençoe a você e a todos.